Infelizmente, estamos vivendo um surto agora de dengue, chikungunya, até zika também, em vários casos. E são doenças que se confundem bastante nos sintomas. Então, a população às vezes chega no consultório com uma dor de cabeça, com febre, dor no corpo, e às vezes não sabe exatamente se pode ser dengue, chikungunya, e às vezes até confunde com outras doenças como Covid, que têm sintomas semelhantes. É, Infelizmente, está crescendo bastante o número de casos. São poucos os casos que têm agravamento dos sintomas, mas são sintomas que frequentemente incomodam bastante a população e que podem causar sequelas. Existem algumas diferenças entre essas doenças. Na prática, no dia a dia, é difícil perceber clinicamente qual seria o sintoma específico de cada doença. Porque, por exemplo, o paciente chega com uma dor de cabeça, chega com febre, dor no corpo, dor nas articulações. É difícil dizer clinicamente se o paciente está com dengue, chikungunya. Claro, existem sintomas que são mais prevalentes em algumas doenças do que em outras. Por exemplo, na chikungunya o paciente tem mais dores articulares, são dores mais intensas, dores que perduram até 2 semanas ou às vezes ficam cronicamente, o que é um caso, que é uma coisa que acontece constantemente, frequentemente. E, por exemplo, a zika também, que não é tão comum, mas está ocorrendo em um número aumentado. Ela tem um caso maior de prurido, são queixas mais inespecíficas, o paciente às vezes tem manchas no corpo que se assemelham à dengue, mas são manchas que duram menos tempo. Então, as três doenças estão bem prevalentes ultimamente, mas com sintomas que clinicamente são bem semelhantes. Então, é difícil a gente diagnosticar clinicamente. A gente geralmente solicita testes, por exemplo, para dengue. Tem um teste, o NS1, que a gente solicita até o terceiro dia de sintomas. É importante fazer previamente para saber se pode ser ou não dengue. A partir do sexto dia de sintomas, a gente pode solicitar o teste sorológico tanto para dengue quanto para chikungunya e fazer alguns testes também para zika, para de fato saber se o paciente teve uma doença ou outra. Até porque clinicamente o tratamento é diferente. Tem algumas semelhanças, como por exemplo, o paciente tem que se manter hidratado, manter isolamento, tudo mais. Mas, por exemplo, na chikungunya tem que ter um cuidado maior em relação ao tratamento, porque dependendo da fase da doença, o tratamento é diferenciado. Nos primeiros dias de doença, até 10, 14 dias de sintomas, a gente usa um determinado tratamento, mais analgésico, mais básico, sintomático. A partir do 10º ao 14 dia, até 3 meses, que é a fase subaguda da doença, a gente faz um tratamento diferente. A gente faz um tratamento mais potente, com o uso de corticoides, tem que ser direcionado, o paciente não pode fazer por conta própria. E a partir de 3 meses, quando o paciente continua com dores, continua com alguns sintomas, aí teria que fazer um tratamento mais específico, às vezes com acompanhamento de um especialista, porque são situações, se não forem tratadas adequadamente, o paciente pode cronificar, ficar com dores durante anos, ficar com sequelas durante anos. Doutor, inclusive, geralmente as pessoas procuram um médico já nos últimos casos. No caso da dengue, a preocupação maior é quando ela se torna uma dengue hemorrágica. Quando é que o paciente ele deve dizer assim, não, vou procurar um médico porque pode ser o caso de dengue hemorrágica? Tem que saber? Certo. Primeiramente, é sempre importante que o paciente procure um médico, independente de estar com sintomas mais graves ou não, porque a gente quer evitar justamente essa complicação, esse agravamento. Existem alguns sinais que são sinais de alerta, que a gente fica de olho no paciente que está com dengue, que está com suspeita de dengue, que seriam, por exemplo, vômito com sangue, diarreia com sangue, manchas no corpo em um número muito aumentado, porque a dengue geralmente tem algumas manchas no corpo, as petequias, sangramentos abdominais, principalmente do lado direito, próximo ao fígado, desmaios, paciente que tem dor de cabeça muito intensa, que não passa mesmo com medicação, febre muito elevada, que não passa com medicação. Então, são sintomas de maior gravidade que a gente precisa ficar de olho e ser direcionado rapidamente a um serviço de alerta, né? Exatamente. Com relação, doutor, também à questão do Covid. A vacinação chegou, controlou a situação da pandemia, mas a gente vê ultimamente os casos começando a crescer novamente. Que tipo de orientação o senhor pode dar às pessoas que estão nos vendo nesse momento e que de repente nem tomaram ainda a dose de reforço? Então, infelizmente, a gente vive várias ondas de Covid já há mais de 2 anos. Essa doença tende a continuar com a gente por mais algum tempo, quer dizer, vai continuar indefinidamente, mas sem grandes repercussões sintomatológicas, porque o paciente está tomando vacina, a partir da terceira, quarta dose, os sintomas ficam cada vez mais leves, mesmo assim a gente está no período de inverno, tende a aumentar os casos, e a recomendação que a gente dá para os pacientes é não vacilar em relação às medidas de isolamento, de uso de máscara, álcool em gel. Se está no ambiente escolar, de trabalho, se apresentar qualquer sintoma, seja uma dor de cabeça, uma coriza, uma tosse
bem leve, mas procura o médico. Tente fazer o teste, é uma coisa fácil, uma coisa simples e que favorece a diminuição do número de casos, favorece complicações para pessoas idosas, para pessoas que não podem se vacinar, imunossuprimidos. Então, mesmo que você esteja vacinado, você pode pegar a doença, você pode transmitir a doença ainda, mesmo que os sintomas sejam mais leves, é importante manter os cuidados, até para ajudar na manutenção da saúde de outras pessoas que não podem se vacinar, ou que não têm uma defesa orgânica tão íntegra assim. Então é importante manter esses cuidados, como eu falei, manter sempre o uso de álcool em gel, máscara, o isolamento quando estiver sintomático e fazer o teste. Antes do tratamento, a prevenção é a melhor coisa que você tem que fazer em relação à sua saúde. É melhor prevenir do que remediar, claro. O senhor está chegando agora para reforçar aqui a equipe do Espaço Luz, né, de Guarabira. Isso, eu espero ajudar aqui, eu espero contribuir, ajudar a população em relação principalmente a essas doenças gerais, doenças que afetam mais a população como um todo, e principalmente essas doenças que estão em maior número agora, seja Covid, dengue, chikungunya e algumas outras doenças gerais que afetam a população já há muito tempo.